Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunas e alunos do nosso curso de Teologia da Unicesumar. Que bom nós estarmos juntos para o nosso segundo encontro da nossa disciplina Teologia e Pós-Modernidade. Estamos participando com vocês num formato totalmente diferente, que é o formato devido à pandemia, mas participando da aula, participando da live, estudando o nosso livro, acompanhando as nossas aulas conceituais. Nós temos plena certeza de que vocês não terão nenhuma dificuldade aí conosco nessa aula. Eu espero que vocês tenham estado bem, conseguido fazer as leituras, conseguido já trabalhar as propostas que nós temos para o mapa, que é um desafio para os alunos, para vocês, que é importante para que vocês também pensem, comecem a escrever um pouco sobre aquilo que é a nossa disciplina. Estou muito feliz de poder voltar com vocês e hoje para trabalharmos um tema que é muito rico, que é a hipermodernidade. Pena que nós não vamos ter como nos aprofundarmos como gostaríamos na temática, mas vocês terão oportunidade durante a semana, com as indicações bibliográficas e com a própria aula conceitual, também de aprofundar mais dentro dessa temática, dentro desse assunto. Teologia e pós-modernidade, hoje o tema, como eu falei, é hipermodernidade, esse mundo fantástico que está diante de nós, que é o mundo da tecnologia, e principalmente hoje é tudo virtual, está tudo na nuvem. Como é que nós lidamos com isso quando tratamos com a questão da teologia? Já trago para vocês um primeiro desafio cognitivo, inclusive, para que a gente comece a pensar nessas questões, que é o que o filósofo francês Gilles Lipovetsky nos apresenta. A hipermodernidade se caracteriza por uma cultura do excesso, a cultura do sempre mais. É interessante, essa frase, porque ela consegue resumir tudo aquilo que nós trabalhamos dentro do conceito da hipermodernidade, ou seja, a cultura do sempre mais, quero mais, do excesso, e óbvio que isso tem as suas implicações com a teologia, isso tem as suas implicações com a vida religiosa. E é isso que nós vamos conversar nesse encontro, nessa nossa aula de hoje. A hipermodernidade, ela está presente na tese de vários sociólogos do tempo presente, historiadores, filósofos, que determinam o ponto a partir da seguinte premissa, a velocidade da informação que nós temos hoje, ela quem determina e, melhor ainda, ela reestrutura toda a nossa vida social. Então, a partir dessas premissas, alguns filósofos, cientistas sociais, historiadores do tempo presente, têm trabalhado o conceito de hipermodernidade. Foi a partir dos estudos do filósofo francês Gilles Lipovetsky, que tem uma obra brilhante, que é A Era do Vazio, que foi escrita em 1983, veja, lá longe, em 1983, quando não estávamos ainda com toda o que temos hoje em termos de tecnologia, em termos de internet, a internet estava caminhando, estava dando os primeiros passos naquele momento. O Lipovetsky já vai discutir isso no seu livro A Era do Vazio, ensaios sobre o individualismo contemporâneo. São dois pontos importantes aqui já para chamar a atenção de vocês.
A hipermodernidade se caracteriza pela velocidade da informação, que reestrutura o nosso modo de ser, a nossa vida, e está calcada naquilo que nós chamamos de individualismo. É claro que as ferramentas que o filósofo francês Lipovetsky tinha lá em 1983 não são as mesmas que nós temos hoje. Tanto é que o próprio estudioso ele irá redefinir os seus conceitos. Ele tem vários trabalhos publicados, trabalhos recentes publicados, enfocando essa temática, que é a temática da hipermodernidade. Mas pense bem, se a hipermodernidade ela está calcada no individualismo, está calcada na velocidade de informação, e que isso reestrutura o mundo à nossa volta, reestrutura a vida social, como fica a nossa relação com a teologia? A teologia tem as suas bases muito bem estabelecidas, em determinantes, fundantes, inclusive, que são da época de Jesus, da época da igreja, né? Ou podemos ir até mais longe, da época, se falarmos da teologia veterotestamentária, é uma teologia judaica, né? De antes de Cristo. Então, como lidar no mundo hipermoderno com essas bases fundantes da própria teologia? São questões que nos chamam a atenção, que nos despertam, mas que, nesse momento, nós não podemos fugir a eles. Assim como não fugimos do debate na pós-modernidade, o surgimento de várias correntes, né, que trabalham a vida cristã, a vida religiosa dentro do contexto da pós-modernidade, na hipermodernidade, que também faz parte da pós-modernidade, é possível tranquilamente nós continuarmos a falar de teologia, continuarmos a falar das narrativas cristãs, mas olharmos agora e termos um cuidado muito claro com a perspectiva do indivíduo. Esse é um ponto extremamente importante. Como nós já dissemos lá, naquela frase do Lipovetsky, a cultura do excesso, a cultura do sempre mais, é o que marca a hipermodernidade. Então nós temos vários termos que vocês conhecem, né? Hipermercado. Mas hipermercado é o supermercado? Por que é hipermercado? Porque você encontra de tudo no supermercado. E geralmente um supermercado, para se chamar hipermercado, um dos pressupostos é que ele ficasse aberto 24 horas. Hoje temos alguns problemas nas questões trabalhistas, mas no início nós tivemos muitos supermercados que abriam 24 horas. Por isso o nome de hipermercado. Eu tenho o hiperconsumo. Eu consumo nas redes sociais. Eu tenho, por exemplo, um Spotify. E pelo Spotify eu consumo músicas, né? Eu não preciso mais ter um pendrive com músicas para colocar no carro, eu não preciso comprar mais um CD. Tem gente que ainda é da época do CD. Eu sou da época do LP, vocês nem conhecem o que era o LP. Isso é hiperconsumo. Nós temos o hipertexto. O que é o hipertexto? Tudo está colocado na rede. Então os nossos textos estão na rede. Né? Se você quiser fazer uma pesquisa, você vai lá no nosso querido Google e você digita uma expressão e ela vai aparecer. E isso é algo revolucionário. E também os conceitos do hipercorpo, ou seja, a cultura do belo, a cultura de quanto melhor, mais sarado você for, mais sarada você for, será muito melhor. Esse termo hiper, ele promove uma aceleração da vida cotidiana. Então a vida passa a ser rápida demais. Aliás, esta vida cotidiana, ela inclusive passa a ser vista online. Nós estamos online o tempo todo. Ainda mais agora nesse período da pandemia, com lives e aulas online, virtuais, a nossa vida está muito mais exposta online. E nos diversos aplicativos que existem. Os noticiários são constantes. Hoje nós temos redes de noticiários que noticiam 24 horas, todo momento, em todo o tempo. Soma-se a isso, né, as operações econômicas, as operações políticas, culturais, tudo isso passando pelas redes da internet, tudo isso passando pelas mídias sociais.
Nós temos novos sujeitos participando desse cenário. E surgem com isso as famosas fake news, que é um fenômeno que vem atrelado, então, a essa velocidade de informação. Perceba você que, se eu pegar um celular agora e fazer uma ligação para um amigo meu que mora em Londres, eu converso com ele instantaneamente. E ele me passa de lá uma mensagem pelo aplicativo, me trazendo todas as informações em qualquer momento, em qualquer estágio. Isso, sem dúvida nenhuma, acelerou a nossa vida, né? E, consequentemente, numa sociedade de consumo, a vida torna-se desmedida. Veja, não é um juízo de valor aqui para dizer que, então é o caos, é o fim do mundo, é o apocalipse, é o mundo entrando dentro da igreja. Cuidado, não é isso. A vida torna-se desmedida por quê? Porque não há mais barreiras, não há mais medidas. A vida perdeu-se na escala do infinito, ou seja, do sempre mais, ou do mais rápido. Se você está num ambiente religioso, por exemplo, e o seu líder religioso, o pastor, o padre, o sacerdote, o líder religioso que está dirigindo a reunião religiosa, ele faz um comentário e você tem dúvidas, imediatamente você consulta as redes sociais e verifica se aquilo é aquilo mesmo ou não. Nós vivemos, então, nesse mundo hipermoderno, uma vida que está transparente nas páginas da internet. Está transparente nas mídias sociais, nos vídeos, nas fotografias que compartilhamos, né? E isso tudo faz parte dessa sociedade que quer se expor, mas também, ao mesmo tempo, faz parte de uma sociedade que é hipervigiada. É o conceito de hipervigilância. O vigiar e punir já é um conceito filosófico que está lá com o Michel Foucault, mas que recuperamos esse conceito agora dentro da hipermodernidade para trabalhar a hipervigilância. Tudo que fazemos é vigiado. Um próprio líder religioso, uma ação que ele toma na sua comunidade é hipervigiada e reverberada nas mídias, nas redes sociais, no primeiro escorregão, no primeiro momento que ele tem. Veja que isso implica seriamente naquilo que nós estamos falando quando dizemos a respeito da teologia, dizemos a respeito da vida religiosa. Quando você estudou teologia sistemática, por exemplo, você percebeu que a teologia sistemática, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui à teologia sistemática, muito pelo contrário, ela é fundamental para que sistematizemos o conhecimento, mas a teologia sistemática é uma teologia de caixinhas, né? Está tudo dentro das caixinhas. A teologia sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a igreja, sistematizamos a teologia. E no mundo hipermoderno, a sistematização da teologia, ela corre o risco de perder sentido. E aí nós, que fazemos parte desse ambiente religioso, seja de qualquer profissão de fé que tenhamos, nós precisamos cuidar para que pressupostos básicos que temos, nós não os percamos. Porque se perdermos esses pressupostos, a gente corre o risco de entrar em choque conosco mesmo. A hipermodernidade nos leva a questionar, inclusive, valores, e a gente precisa ter muito cuidado por isso. Essa figura do indivíduo hipermoderno é uma figura que os estudiosos têm procurado cada vez mais aprofundar isso, porque o indivíduo moderno, o hipermoderno, é o indivíduo que está buscando dar sentido à sua vida o tempo todo. E não é um sentido único, mas múltiplos sentidos para a sua vida. Podemos dizer que quando o indivíduo hipermoderno ele rompe com as imposições universais, com as metanarrativas, isso já é fruto da pós-modernidade, o rompimento com essas imposições universais, esse sujeito hipermoderno ele quer ser o construtor da sua própria vida. Mas não só o construtor da sua própria vida, ele quer ser também o artista da própria vida.
Ele constrói e trabalha, ele pinta, ele borda, ele melhora, ele faz o que ele quer da sua vida. Então, na sua existência individualista, a presença desse ser humano dentro desse projeto hipermoderno, ele é muito antagônico, muito dialético, porque há um conflito o tempo todo. O indivíduo hipermoderno é o indivíduo que quer se mostrar. Né? A foto, inclusive, que a gente coloca aqui no nosso slide, vocês estão acompanhando aí, é o camarada com a sua namorada, a esposa, né, no mar e fazendo uma selfie, né, para poder mostrar, então, para os seus amigos, para a sua família. O que há de mal nisso? Nada. Não há absolutamente nada errado nisso. Mas isso é uma afirmação desse indivíduo hipermoderno que quer dar um novo sentido para a sua vida, um sentido múltiplo, um sentido diferente. O Lipovetsky, numa obra de 2005, ele vai utilizar a figura emblemática de Narciso. Vocês conhecem, né? A mitologia. Narciso é aquele que, ao se olhar no lago, ele se acha tão belo que ele acaba sucumbindo, morrendo ali no próprio lago, porque a sua face que reflete no lago, ele se apaixona por ela. Né? Então ele se prende apaixonado pela a sua própria imagem. A figura de Narciso é utilizada pelo Lipovetsky, que nós podemos colocar aqui na discussão da hipermodernidade, porque ela espelha essa condição humana, que nós podemos dizer que é uma mutação antropológica, que se realiza o tempo todo diante dos nossos olhos. Um indivíduo que nas relações consigo mesmo, que nas relações com o seu corpo, que nas relações com o outro, com o mundo, com o tempo, e aqui nós podemos acrescentar nas relações com a igreja, nas relações com a sociedade, ele traz um perfil totalmente mutante. Ou seja, ele é um na igreja, ele é um na política, ele é um ao se relacionar com o seu corpo, ele é um para se relacionar com os seus amigos, com o tempo e etc. Nós temos várias identidades no sujeito. Essa é uma crise da pós-modernidade, a não termos mais identidades fixas, nós vimos na aula anterior. E o indivíduo hipermoderno, ele acentua essa condição, né, de não ter mais limites. E isso é algo que vai nos trazer dificuldades se mantermos aquela mesma perspectiva fechada, quadradinha, que a teologia, em muitos aspectos, ela tem ainda a pecha de carregar. Veja que interessante que nesse mundo hipermoderno, nessa leitura da hipermodernidade que fazemos, e que ela está dentro das nossas igrejas, não tenham dúvidas vocês, a hipermodernidade é um fenômeno que está dentro das nossas igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, espíritas, ela se faz presente. E olha que interessante, o indivíduo hipermoderno vive só. Ele é um indivíduo solitário, que dialeticamente ele busca relacionamentos. Por exemplo, ele se expõe nas redes sociais. Ele busca relacionamentos, ele busca likes, ele quer curtidas. Para quê? Para que ele possa, buscando isso, viver só. É uma dialética. Né? Ele busca relacionamentos para viver só, ao mesmo tempo que não suporta a ideia de estar só. Ele precisa que os outros o vejam, que as pessoas saibam onde ele está, com quem está, o que ele está comendo, o que ele está bebendo. No fundo, o Lipovetsky vai dizer que o indivíduo hipermoderno, ele não consegue deixar de pensar em si mesmo. Veja, eu não estou aqui colocando juízos de valores, até porque eu participo desse universo. Eu posto nas redes sociais. Né? Se eu estou tomando um vinho, e eu gosto de vinhos, aliás, até coincidentemente atrás de mim aqui tem algumas rolhas, né? Eu posto vinho na internet. Mas é claro que isso tem a ver com alguma coisa
da hipermodernidade. E onde é que a religião entra dentro desse cenário? Talvez é isso que vocês estejam perguntando. Ok, professor, a gente está entendendo a discussão sobre a hipermodernidade, mas onde é que entra a relação com a religião ou com a teologia? Olha que curioso. A religião torna-se necessária na hipermodernidade para fortalecer a individualidade. O próprio Lipovetsky vai dizer que nós estamos assistindo hoje uma aproximação cada vez maior das pessoas às religiões para que elas possam fortalecer as suas individualidades dentro da sua religião. Gente, isso é completamente fora da matriz do Evangelho de Jesus. Mas a hipermodernidade apresenta assim. E veja que desafio tem a teologia nesse momento, né? Veja que a preocupação do indivíduo ao buscar a religião não está na coletividade, na comunidade de fé. Mas ele quer uma religião reciclada pela sua lógica individualista. Por isso que, na lógica individualista da hipermodernidade, eu procuro o local que satisfaz os meus sentidos, onde eu posso estar bem. Eu perco o senso de comunidade de fé. Aquela comunidade que nós estamos juntos, que trabalhamos juntos, que vivemos juntos. Não, eu quero um local, eu quero uma church, para eu me reunir lá ao domingo, porque eu quero curtir um som, quero ouvir uma palavra legal, e beleza, não tenho compromisso. Isso é uma religião reciclada pela lógica individualista. Essa religião reciclada pela lógica individualista faz nascer a famosa teologia do eu. A teologia do eu, ela está fundamentada no individualismo, no narcisismo e no hedonismo. O que é o hedonismo? Eu quero coisas boas para mim, eu quero viver do bom, eu quero viver do melhor. O que isso tem feito? Isso tem levado a um consumismo para que esse indivíduo hipermoderno satisfaça os seus desejos e sonhos. Leve isso agora para dentro da sua comunidade de fé. E veja a dificuldade que eu tenho hoje de trabalhar isso. Por quê? Porque o indivíduo hipermoderno, eu, você, nós que estamos participando da aula aqui na Unicesumar, nós somos hipermodernos. Eu não nasci na hipermodernidade. Eu sou da década de 60. Mas eu vivo na hipermodernidade, sou influenciado por ela. E ao ser influenciado por ela, também faço parte desse processo. É interessante percebermos, discutirmos, conversarmos sobre isso, sem perdermos, muitas vezes, alguns dos nossos referenciais, que são importantes quando dizemos isso. O nosso referencial da nossa profissão de fé, da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, não podemos perder esses referenciais. Mas temos que olhar também que a lógica individualista, ela se faz presente hoje nas nossas comunidades. Essa influência, claro, ela está na esfera religiosa, e aí eu posso citar a teologia da prosperidade, por exemplo, ela está calcada na teologia do eu. A teologia que busca, a teologia do gospel em geral, O gospel já é uma coisa trazida dos Estados Unidos, então já é um produto diferenciado, é uma embalagem diferenciada. Eu tenho produtos e serviços religiosos que me embalam. Agora, qual é o problema disso tudo? É que o evangelho ele passa a ser reduzido a um produto de mercado. Então, todo cuidado com essa situação. Eu estava dando uma aula na escola dominical na minha comunidade de fé sobre a Bíblia. E a última aula foi para discutir sobre as Bíblias de estudo. Nós temos infinitas Bíblias de estudo hoje no Brasil. Eu fiz uma relação e contei mais de 30 Bíblias, temas de estudo. Bíblias de estudo, que são comentários de pessoas, de grupos e etc. E elas estão no mercado. Por quê? Porque o Evangelho, muitas vezes, não estou criticando a Bíblia de estudo, ela é importante, mas muitas vezes a Bíblia de estudo, ela compete com outra Bíblia de estudo porque é um produto para satisfazer
aquilo que nós queremos enquanto mercado, dentro da nossa lógica individualista. Isso é apenas um exemplo, e um exemplo muito simples. Mas nós temos várias outras observações dentro da teologia do eu que nós temos que colocar aqui, e com certeza vocês estão conseguindo fazer as suas elaborações dentro desse processo. Veja que interessante, o sociólogo Peter Berger, que tem um livro fantástico, O Dossel Sagrado, eu recomendo que vocês leiam O Dossel Sagrado do Peter Berger, ele já lá em 1985, ele já dizia que os monopólios religiosos, ao longo do tempo, eles perderam o monopólio, a hegemonia que ele tinha sobre os seus membros. E instaurou-se, a partir daí, a lógica do mercado no campo religioso. É interessante isso, por quê? Porque qual era o domínio hegemônico, né, que havia sobre as pessoas? A religião. A igreja era um monopólio religioso, até mesmo a denominação. Eu pertenço à denominação tal, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou espírita, eu sou católico romano, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou da comunidade livre. Então, essas caixinhas, ao pouco, elas foram se adequando à lógica de mercado. E quando uma denominação perde o domínio e a hegemonia sobre o membro, ele sai daquela denominação e vai para outra, né? E isso leva que as agências ou que as denominações, o Berger vai chamá-la de agências competidoras, elas entram em choque, né? Elas precisam se diversificar, se tornar cada vez mais profissionais, para trazer os seus fiéis para dentro do seu aprisco. Por isso fica uma disputa desenfreada, por exemplo, para ter o melhor grupo de louvor, a melhor banda, para ter a melhor comunicação na internet, o melhor programa, a melhor parte visual possível, porque o visual é muito importante, né? Cedem à pressão das lógicas que estruturam o mercado e que respondem à ordem econômica. Nesse aspecto, a teologia do eu é a mercadoria que se vende nestas agências, entre aspas, denominações, igrejas, comunidades, que são e que precisam estar altamente profissionalizadas para isso tudo. O grande problema, perigo da teologia do eu é a deturpação da ideia de Deus. O próprio Teixeira, 2014, que é um texto que nós temos no nosso livro guia, já coloca isso. Porque o Deus que se alia ao mercado é o Deus que vitimiza os fracos, os pobres, que vitimiza os sem esperança. Esse é o problema da igreja, que só olha para dentro dela, não olha para fora. E igreja, eclésia, quer dizer os de fora, para os de fora, né? Se a igreja se alia à ótica individualista, ela deturpa a ideia de Deus. E ao mesmo tempo que jogar o jogo do mercado, significa que eu tenho que adquirir as ferramentas do mercado, marketing, gerenciamento de vendas, né? Eu tenho ali o meu catálogo de membros para eu gerenciá-los, controle de produção, o que eu vou produzir de texto, de vídeo, de pregações e etc. Quando as igrejas ou religiões ou denominações se inserem nessa lógica, o contexto mercantil, elas precisam competir entre si, porque senão elas morrem. E o fiel se torna um consumidor. Então, esse é um perigo que a hipermodernidade vem nos trazer. E aí você pode me dizer assim, mas professor, e aí? É o apocalipse. É o mundo entrando na igreja. Jesus está voltando. Temos salvação nesse sentido? Temos salvação. Isso não é o fim. Não é o princípio das dores, poderíamos dizer assim. A hipermodernidade é um elemento do século XXI. E é interessante que o Lipovetsky, lá em 1994, ele vai colocar o seguinte: o século XXI será um século ético, ou ele não desistirá. O que significa isso? Significa que mesmo dentro da lógica individualista, do consumo, da velocidade, se nós não preservarmos a ética,
nós não conseguimos sobreviver. E aí entra a teologia, porque a teologia tem uma ética própria. E dentro da sua ética própria, a teologia tem uma tarefa imensa para apaziguar esse indivíduo hipermoderno, para fazer com que esse indivíduo hipermoderno volte-se para o Evangelho, volte-se para ele próprio, volte-se para o próximo, volte-se para Jesus. E aí vem a orientação do próprio Moraes, que vai nos colocar que a crise do sujeito hipermoderno remete à necessidade de nós, teólogos, nos voltarmos para o vital humano. Ao invés de ficarmos discutindo na teologia, né, desculpe-me a expressão, o sexo dos anjos, a teologia vai se preocupar com o vital humano, para resgatar a capacidade ética do ser humano, na capacidade que a teologia tem de ordenar as relações em favor de uma vida digna, de uma vida maravilhosa. Essa é a oferta que a teologia tem para fazer nesse mundo da hipermodernidade. Eu espero que você tenha compreendido aquilo que nós trabalhamos aqui na nossa aula. Espero que isso tenha chamado a sua atenção. E finalizamos aqui como colocando para vocês essas questões que envolvem a hipermodernidade e deixando para que vocês busquem mais respostas para que na próxima aula a gente possa nos aprofundarmos ainda mais. E na nossa live a gente possa também trocar questões, dúvidas e conversarmos a respeito dessas situações. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.